Há algumas semanas, o jornalista Mauro César Pereira, conhecido por seu trabalho como comentarista esportivo na ESPN, fez uma análise em seu blog do UOL, comparando os desempenhos das equipes de Corinthians, equipe campeã brasileira em 2017 de futebol, e Palmeiras, campeão brasileiro em 2018. E ele fazia essa análise comparando os números de passes certos das equipes e tirava uma conclusão acerca dos estilos de jogos dos times. Hoje a gente vai analisar essa análise do Mauro César Pereira. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Então, nesse texto que vocês estão vendo aqui do lado, e cujo link eu vou deixar na descrição, o Mauro César faz uma análise em termos dos números de passes certos de Corinthians e Palmeiras. E ele pegou dados de ferramentas estatísticas disponíveis na internet, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, e ele compara os números médios de passes das equipes. Então, em 2017, o Corinthians trocou mais ou menos 4.000 passes a mais do que o Palmeiras em 2018, no campeonato inteiro, ou seja, em 38 jogos. Isso dá, em média, um pouco mais de 100 passes por jogo a mais para o Corinthians. E aí o Corinthians teve em torno de 400 e poucos passes certos e o Palmeiras em torno de 300 e poucos passes certos. E, de acordo com Mauro César Pereira, isso desmentia a hipótese de que o time do Corinthians era um time que só deixava jogar, só sabia jogar sem a bola. E, de acordo com ele, isso é um rótulo dos times dirigidos por Fábio Carille, que era o treinador do Corinthians na ocasião e recentemente voltou para a equipe. Aqui nesse vídeo a gente vai trazer outras estatísticas além dos números médios de passes certos, já que a gente pode analisar outras quantidades muito interessantes. Pode ser que seja mais adequado a gente verificar a variabilidade do número de passes certos, a distribuição, em quantos jogos o Corinthians trocou muitos passes certos, em quantos jogos o Palmeiras também trocou muitos passes certos. O gráfico que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de histograma, que é um gráfico que compara a frequência de jogos em que os times trocaram determinados números de passes certos. Então, por exemplo, a gente pode ver que o Corinthians teve 8 jogos no Campeonato Brasileiro de 2017 em que ele trocou entre 400 e 450 passes. E o Palmeiras, em 2018, nessa mesma faixa de número de passes, teve 6 jogos. Mas o mais discrepante é quando o número de passes aumenta. Então, se a gente observar os jogos que o Corinthians trocou mais de 500 passes, a gente vê que são 9 jogos, se a gente somar o número de jogos indicados por essas barrinhas. Já o Palmeiras teve só um jogo no Campeonato Brasileiro de 2018 inteiro em que ele trocou mais de 500 passes. Então a gente vê que não só a média, como o Mauro César já tinha apontado, mas também a distribuição geral dos dados indica que, em geral, o Corinthians realmente trocou mais passes em 2017 do que o Palmeiras. E agora eu vou mostrar um outro histograma em que talvez essa diferença seja ainda mais notável. Eu fiz os histogramas comparando só os números de passes do segundo turno dos respectivos campeonatos brasileiros. E por que eu fiz isso? Porque o Mauro César Pereira, na análise dele, compara os estilos de jogo do Fábio Carille, treinador do Corinthians, e do Luiz Felipe Scolari, o treinador do Palmeiras. Só que o Filipão chegou ao Palmeiras em 2018, um pouco antes de iniciar o segundo turno. Ele chegou a 3 rodadas do início do segundo turno. Então aqui eu vou comparar somente os 19 jogos do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017 com os 19 do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2018. E aí a gente vê que na grande maioria dos jogos, ou seja, em 12 jogos, o Palmeiras trocou menos de 300 passes, enquanto o Corinthians trocou menos de 300 passes em somente 2 jogos. Por outro lado, o Corinthians trocou mais de 400 passes em 15 dos 19 jogos, e o Palmeiras em somente 2 dos 19 jogos. Então essa diferença é bem notável, ainda mais notável aqui no segundo turno. E agora eu vou apresentar aqui os números de uma outra estatística muito interessante. Nesses 19 jogos do segundo turno, eu calculei em quantos jogos o Corinthians trocou mais passes do que os seus adversários em 2017
E também fiz isso para o Palmeiras em 2018. E olhem a diferença. O Corinthians, em 2017, trocou mais passes que seus adversários no segundo turno em 16 dos 19 jogos disputados, ou seja, 84%. E o Palmeiras trocou mais passes que seus adversários em somente 5 dos 19 jogos, ou seja, em 26% das ocasiões. Ambos os times tiveram excelentes campanhas, tanto que foram campeões brasileiros. E no final das contas, o Mauro César Pereira tira a conclusão de que sim, o Corinthians é um time que sabe muito bem jogar com a bola, não só sabe jogar deixando o adversário com a bola. E por outro lado, ele conclui que esse é o estilo de jogo do Filipão, trocando menos passes que seus adversários, e queira você ou não, pelo bem ou pelo mal, goste ou não, é o estilo do Filipão e que vem dando certo aí há muitos anos e até décadas. Então o objetivo desse vídeo foi trazer uma análise um pouco mais elaborada, complementando essa análise muito interessante feita pelo Mauro César Pereira, e aqui eu trouxe o histograma, essa ferramenta estatística que permite comparar distribuições dos dados, de modo a enriquecer o estudo e fazer a gente tirar conclusões mais aprimoradas. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.